Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Um Lugar ao Sol, agora recuperado do coma e fora de perigo, o Christian vai revelar para Bárbara que não se chama Renato. Depois que o executivo defender a Inácia de um ataque do Valdir e acabar na pior, ainda no hospital, meio inconsciente, o Christian receberá a visita da ex-mulher. A Bárbara estará abaladíssima com o estado de saúde do rapaz e mesmo disposta a entregá-lo para a polícia anteriormente, a Bárbara repensará seus atos por amor. Porém, delirante, o falso Renato entregará seu grande segredo para Bárbara. A Patricinha ficará confusa com as palavras do ex-marido e uma enfermeira dirá que delírios são comuns no estado do paciente que terá saído de uma cirurgia. E no vídeo de hoje, veremos a Érica desmascarando o Christian e o mandando para a cadeia. Também veremos o Santiago descobrindo o golpe do Túlio e tomando uma atitude drástica. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Christian merece partir dessa para melhor? Ou ele deveria voltar a ser pobre? Qual desfecho você acha que o farsante merece? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando da Gabriela na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Christian revelará a verdade sobre o roubo da identidade do irmão gêmeo para Bárbara. Internado em estado grave, após levar uma facada, o usurpador fará confissão à mulher no leito do hospital, afirmando que seu nome não é Renato. Ainda nesse capítulo de sexta-feira, dia 25, o funcionário da Redentor se arriscará para defender a Inácia e o Francisco. Ele será ferido e ficará entre a vida e a morte. Depois de ficar alguns dias em coma, o rapaz começará a se recuperar e receberá a visita da caçula do Santiago, que a essa altura da trama já estará separada do marido. Abalada, a Bárbara falará para o falso Renato que talvez tudo isso tenha acontecido como um sinal para se dar conta do quanto tentar fazer mal a ele acaba fazendo mal a ela também. Aos prantos, a Bárbara afirmará que essa facada atingiu seu coração e, por isso, implorará para que o Renato esqueça o que ela disse, porque tudo não passava de ciúme, dor e desespero. O Christian interromperá a herdeira da Redentor para dizer que era ele que devia ter partido dessa para melhor. Sem entender, a Bárbara o tranquilizará, pedindo para o rapaz não dizer isso nem de brincadeira. A Bárbara argumentará que ninguém partiu dessa para melhor, porque a criança está bem, graças a ele. O Christian então soltará que foi um acerto do Renato com ele. A Bárbara já foi passada para trás diversas vezes pelo Christian, mas agora uma frase do marido a deixará muito desconfiada. Ao ouvir do rapaz uma confissão no hospital, a ricaça vai querer investigar o passado dele e de seu irmão gêmeo. Ainda nesse capítulo de sexta-feira, dia 25, em recuperação, o Christian ainda estará sedado pela anestesia quando a Bárbara chegar ao local. Ela tentará falar com o marido e o chamará, como sempre, de Renato, mas ele responderá que seu nome não é Renato. A irmã da Nicole não entenderá e questionará os médicos, que dirão ser perfeitamente normal um paciente dizer coisas desconexas nessa situação. Entretanto, a Bárbara não se conformará e irá conversar com a Helenice em busca de mais informações.
A Bárbara argumentará que, voltando de Londres, ela ainda se lembra, porque depois da história do atropelamento, o Renato repetia o tempo todo que ele é quem devia ter partido dessa para melhor, e não o irmão, porque o irmão talvez tivesse feito com a vida dele alguma coisa melhor. Porém, a Helenice justificará que o irmão do Renato não tinha condição, já que o menino estava supostamente doente, e é justamente por isso que o Renato não entende o que houve. A Bárbara até concordará, mas vai questionar se quando a Helenice chegou em Goiás, o menino já tinha partido dessa para melhor. A Helenice mentirá que sim, que o Renato tinha meses de vida quando o irmão faleceu. Mesmo assim, a Bárbara continuará com as especulações, questionando se a mulher chegou a ver o outro irmão e se por acaso eles eram realmente idênticos, caindo na pista certa. A Helenice, no entanto, preferirá se safar dessa conversa e dirá que o assunto a deixa triste. Assim, a Bárbara, pelo menos por enquanto, concordará em encerrar o papo. A Rebeca informará o Santiago que o Renato está fora de perigo e o magnata vai respirar aliviado porque, além de gostar do genro, ele começará a considerá-lo um verdadeiro herói, diante de sua atitude de defender a Inácia. O Santiago ainda afirmará para Rebeca que agora que está tudo bem com o falso Renato, ele finalmente poderá tratar com a filha sobre um assunto extremamente delicado que está lhe incomodando desde sua lua de mel com a Érica. E ficará nítido que o Santiago descobriu absolutamente tudo. E a partir daí, o Túlio será atingido em cheio por uma maré de azar e começará a pagar por seus pecados. O executivo da Redentor será desmascarado pelo Santiago, que descobrirá os desvios milionários feitos pelo ex-genro. Encurralado, ele ainda verá o Christian dar a volta por cima. A derrocada do vilão começará a partir do capítulo dessa sexta-feira, dia 25, porque o ex-marido da Rebeca desconfiará que o patriarca dos Assunção sabe sobre as falcatruas feitas por ele e pela Ruth na empresa. A suspeita se confirmará, já que o resultado da auditoria contratada pelo idoso na moita durante a lua de mel com a Érica sairá. O fundador da rede de supermercados desabafará com a primogênita sobre a traição do funcionário e afirmará que é aterrador o fato de que o Túlio, ao lado dessa moça, vinham lhe roubando há anos. O Santiago ainda argumentará que sabe que é difícil ouvir uma coisa dessas, mas infelizmente vai ter que tomar determinadas providências e acertar as contas. No alvo da justiça, o Túlio coagirá o Christian para assumir a autoria do plano dos desvios de dinheiro da Redentor. Ele ameaçará revelar a verdadeira identidade do usurpador, caso o rapaz não banque que é o culpado pelos rombos financeiros diante do pai da Bárbara. A essa altura da trama, o Túlio estará assistindo de camarote a ascensão do farsante, que cairá nas graças do sogro após o ato heróico de ter levado uma facada para salvar a Inácia das garras do Valdir. Além disso, a fala do falso Renato colocará uma pulga atrás da orelha da filha caçula do Santiago. Ela começará a investigar o passado do gêmeo pobre. O primeiro passo será perguntar para Helenice se os irmãos eram idênticos quando ela adotou o filho, e a falida afirmará que sim. A Bárbara, então, contará para a sogra o que terá acontecido no hospital. A Helenice não dará muita importância e dirá que realmente é normal nesses momentos os pacientes terem oscilações de consciência.
Porém, a Helenice também passará a refletir sobre o ocorrido e desconfiar da identidade do Renato, que mudou radicalmente. Quando Christian receber alta, a falida comentará com ele o ocorrido, deixando o filho extremamente preocupado. Durante uma nova discussão com a Bárbara, ele inventará uma desculpa para ter feito a confissão. O farsante afirmará que seu nome de batismo era Christopher e não Renato, e que ele só poderia estar falando disso. A Bárbara não ficará muito convencida e começará a buscar pistas que façam com que ela entenda a personalidade do cunhado, sem saber que ele está do seu lado há anos. Será com a Lara que o Christian sairá do hospital, já que se separou da ricaça. No entanto, ele vai acabar abrindo mão da cozinheira novamente para ficar com a Bárbara. O Santiago oferecerá ao ex-genro a presidência da Redentor, atrelada à continuação de seu casamento com a mimada. Enquanto isso, a Lara estará desesperada no aeroporto aguardando o amado para irem viver um tempo em Buenos Aires, na Argentina. Ela terá receio de vivenciar a mesma experiência que teve no passado com o Christian, mas o executivo dará notícias. Ele ligará para propor 6 meses de espera, enquanto continua casado com a Bárbara, para não perder a presidência da Redentor. Já a Lara terminará o romance e seguirá para fora do país sozinha e arrasada. Por outro lado, a Érica mais uma vez vai fazer tudo na trama. Ela vai descobrir a mentirada que a família Assunção vive mergulhada após descobrir o segredo sujo do Christian. E tudo começará porque a Stephanie vai passar a morar no apartamento que o Ravi morava. A Joyce terá deixado uma mensagem secreta que a manicure vai descobrir e vai fazer o maior inferno na vida do farsante. Mas isso será só até a Érica descobrir a vida boa que a irmã está levando às custas de chantagem com o gêmeo. Nesse momento, quando a Érica ficar sabendo da verdadeira história do marido da Bárbara, ela vai bancar a justiceira e colocará a mansão do Santiago abaixo. Tudo isso acontecerá após a Stephanie passar a trabalhar na mansão do Santiago para tentar refazer a vida longe do crápula do Ronei. Mas nem tudo foi tão fácil assim, porque o malandro descobriu que a ex-mulher está trabalhando para o ricaço e ganhando bem. O Ronei não perderá tempo e correrá para o endereço do Santiago com o intuito de ameaçar levar a Stephanie de volta, nem que seja pegando pelos cabelos. Os seguranças vão colocar o folgado para fora e a Érica tentará com Santiago uma solução temporária e segura para proteger a irmã bem longe do agressor. Como o cara de pau do Ronei já conhece o aparte hotel do Santiago, hospedar a Stephanie lá não seria uma boa ideia. Assim, o Christian, que vai estar nesse momento na conversa deles, vai oferecer o seu apartamento, que antes era emprestado para o Ravi. Como o rapaz vai ter recusado mais uma vez a ajuda do Christian e os dois vão ter brigado depois do rapaz abandonar a Lara, o Ravi abandonará a moradia e deixará todos os antigos móveis lá. O Christian vai oferecer ajuda, que será aceita pela Stephanie, pois quer realmente se ver livre do ex. O Santiago e a Érica entrarão nesse acordo de esconder a Stephanie no apartamento do Christian, mas isso vai ser a maior roubada que o administrador poderia ter feito. Afinal, antes de perder a vida de forma trágica, aconteceu uma coisa que a novela não mostrou. A Joy foi visitar o Francisco antes de partir dessa para melhor, e além de deixar uma medalhinha da sorte pendurada no berço do garoto, o público descobrirá
que ela deixou também um celular com um depoimento muito, mas muito comprometedor. Sendo assim, quando Ravi saiu do apartamento e não levou nenhum dos móveis, principalmente porque durante a briga entre eles e o Chris, o Ravi disse que tudo era do Christian e que não queria nada que estivesse naquele lugar, o rapaz humilde não terá se dado conta do celular que a Joy deixou. Pro azar do farsante, o tal celular contendo as revelações sobre o segredo do Christian vai ser encontrado justamente pela Stephanie. A manicure vai estar com bastante tempo disponível e, ao ver o celular, ela vai logo tratar de fuçar para ver o que tem no aparelho. Rapidamente, ela vai encontrar a mensagem que a Joy deixou para o Francisco antes de falecer. Na mensagem, a Joy estará dizendo para o Francisco escutar bem, porque o tal do Renato é um ferrado e que na verdade ele se chama Christian, tendo tomado o lugar do irmão gêmeo dele. A Joy, emocionada, argumentará que se o Francisco precisar de qualquer coisa, não poderá ser bobo feito o pai dele, já que o Ravi se recusou a se utilizar de chantagem contra o Christian. A Joy se orientará o filho a cobrar desse homem, porque ele deve ser muito grato a eles, mandando Francisco não esquecer disso de maneira alguma. A Joyce afirmará que precisa partir e pedirá para o garoto se cuidar. E será dessa maneira que a mensagem se encerrará definitivamente. A Stephanie, ligeira, vai achar tudo isso muito estranho, mas logo ela entenderá que aquilo não passa de uma chantagem que envolvia bastante dinheiro por trás. A irmã da personal, que tem o número do Christian, logo pegará aquele conteúdo e mandará para o farsante como uma forma de também tirar um dinheiro nessa história. Após mandar o vídeo comprometedor, ela ligará para o Christian e falará para ele se ligar, porque mandou um arquivo e agora dá para ele checar no próprio celular, sendo algo urgente. Sem entender do que se trata, o Christian vai checar o celular e de repente ele irá se deparar com a voz da Joy, revelando o maior segredo dele. Na mesma hora, o Christian ensaiará contar uma história de mentirinha para disfarçar a verdade, mas a Stephanie é mais esperta do que ele pensava e será direta com ele. A Stephanie dirá que não tem nada a ver com isso e não deseja explicações, pois a única coisa que exige é sua parte nisso tudo. Sem saída, o Christian não conseguirá contornar a situação e acabará mais uma vez à mercê de alguém revelar o seu segredo monstruoso. Assim como a Joyce, a Stephanie vai secar os bolsos do executivo e uma grana bem alta ela vai exigir para ficar com o bico calado. Essa grana entrando fácil vai fazer a manicure se esquecer de voltar para a vida que tinha antes ao lado do Roney. E assim como a Joy, ela passará a gastar rios de dinheiro com compras online. A Erika visitará a irmã com frequência e claro que ela não vai deixar passar despercebida essa evolução repentina da irmã. A Erika perceberá que a Stephanie está gastando um dinheiro que não é seu, mas de início, a Stephanie até vai conseguir enrolar a Erika, dizendo que as coisas eram do antigo proprietário do apartamento. Depois de um tempo, a mentira vai ficar insustentável e a Erika colocará a irmã contra a parede, argumentando com a Stephanie que chega e que não admite que ela esteja se metendo em outra roubada às custas do Santiago ou do Renato. A Erika argumentará que a irmã vai lhe dizer de onde é que está saindo tanto dinheiro para Stephanie manter essas coisas boas que anda vendo brotar ali dentro daquele apartamento.
A Stephanie vai engolir seco e antes que possa pensar numa mentira para não revelar a verdade para Erika e desperdiçar essa fonte de grana que ela achou, a personal será mais ligeira. A Erika ameaçará colocar a irmã para fora do apartamento sem levar absolutamente nada de lá. Será assim que a Stephanie, preocupada em ter que voltar a viver no inferno que vivia com o Roney, vai apostar em contar a verdade para a irmã e esperar que ela guarde o segredo. A Stephanie vai começar mostrando para Erika o áudio deixado pela Joy. Ela vai explicar que não entrou em detalhes com o Christian, mas que passou a mostrar aquele áudio para o ricaço, para que ele começasse a dar o dinheiro que ela quisesse para manter o bico calado. A Erika vai ficar chocada com a história e dirá que é impressionante como ninguém salva naquela família, porque até o genro que o Santiago tanto gosta e elogia esconde uma história cabeluda dessas. A Erika se lamentará pelo marido e afirmará que está com muita dó do Santiago, que vivia cercado de pessoas interesseiras, falsas e mesquinhas. Após desabafar, a Erika vai ficar bastante furiosa e preocupada com o que pode acontecer com Santiago caso ele descubra essa farsa. Além disso, ela se preocupará também com as reais intenções do Christian ter assumido a vida do irmão e se isso, por acaso, pode representar um risco para o Santiago no futuro. A partir daí, a Erika vai ficar com o pé atrás em relação ao Christian e começará a investigar o que aconteceu com o tal irmão gêmeo que ele assumiu a vida. Será assim que a personal descobrirá que o Renato perdeu a vida no dia em que conheceu o Christian, porque daí veio a oportunidade do usurpador assumir de fato a vida do irmão de maneira definitiva e sem que ninguém desconfiasse de nada. A Erika descobrirá tudo e investigará cada ponta solta dessa história, e será assim que a Erika vai desmascarar o farsante para toda a família Assunção. Ainda não se tem revelado em qual ocasião a personal vai falar toda a verdade para a família de seu marido Santiago, mas o que já se sabe é que a Erika mais uma vez vai colocar as mentiras dessa família na mesa, expondo cada detalhe das farsas que as pessoas escondem. Ou seja, é melhor manter distância da Erika se ninguém quiser que seus segredos sejam revelados e expostos. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!